Olá, seja muito bem-vindo ao Alerj Debate. Hoje eu vou começar esse programa aqui de uma forma diferente. Eu quero perguntar para você que está aí assistindo a gente se você já parou para contar quantas horas do seu dia você passa olhando para a tela do seu celular, do seu tablet, quanto tempo você passa de frente para o seu computador. Você já fez essa reflexão sobre como o uso excessivo de telas pode estar te prejudicando nas suas relações pessoais, seja em casa, no trabalho, o quanto que isso pode estar afetando a sua saúde física, mental, o teu psicológico? Não? Então fica tranquilo que no programa de hoje a gente vai fazer esse exercício junto. E para ajudar a discutir, a debater quais são os principais desafios e as sugestões para que possamos tentar fazer um uso mais saudável dessas tecnologias, eu recebo aqui no estúdio a professora do programa de pós-graduação em informática da Unirio, a Laura Moraes, e de forma virtual a gente vai conversar com o especialista em bem-estar digital, Rafael Terra, e com a assistente administrativo, Juliana Monteiro. Tudo bom, Laura? Tudo Bem-vinda bom. Aqui ao nosso programa, agradeço a sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer aqui discutir com vocês esse assunto hoje. Maravilha. Juliana, Rafael, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto aí que não tem como fugir, né? Está na vida de todo mundo. Com certeza. Bom, comecei fazendo essa provocação aqui ao nosso telespectador, porque estudando aqui para o nosso programa, eu me deparei com uma pesquisa que eu fiquei um pouco, de certa forma, alarmado, assim, né? De que um site de tecnologia divulgou que, acho que em 2023, se eu não me engano, que o brasileiro era uma das populações que mais ficava conectado na internet. Segundo esses dados, eram, se não me engano, mais de 9 horas por dia. O Brasil só perdia para a África do Sul, se me falha a memória. E uma curiosidade é que países mais tecnológicos, como o Japão, por exemplo, faziam 1/3 desse tempo por dia, né? Então, assim, o brasileiro ele consome muito as redes sociais, ele passa muito tempo na internet. Então, eu queria começar ouvindo você, Laura, sobre... Isso não é à toa, né? Esses aplicativos, eles são feitos de forma proposital para essas big techs, né? Pelas responsáveis pelas criações desses aplicativos, das redes sociais, para aprender mesmo o usuário, né? Isso é meio que proposital, né? Não é algo que é um acaso, assim. Isso é proposital, né? Então, as big techs, elas são empresas, elas estão aqui justamente para ganhar dinheiro, e o mercado para ganhar dinheiro requer que você prenda a atenção do seu usuário. Então, o que você vai vender para ele vai ser a propaganda que aparece no seu aplicativo, ou ele mesmo se sente compelido a pagar alguma coisa para o aplicativo. Então, o objetivo principal das empresas, elas precisam se manter no nosso mundo, é realmente ganhar dinheiro. E aí elas usam algumas estratégias. Parte das estratégias são os algoritmos, mas elas não são as únicas estratégias. Então, parte das estratégias são os algoritmos e as outras são estratégias, inclusive, bem parecidas com as utilizadas pelos cassinos, que é fazer o usuário perder a noção do tempo que ele está utilizando o aplicativo. Então, se você não sabe quantos minutos você está lá, você vai ficando. E a outra, que eu considero talvez a mais grave, talvez um pouco mais difícil de combater, é que eles têm pesquisadores em neurociência, né, em psicologia comportamental, que estudam os sistemas de recompensa no cérebro. Então, não é só a noção do tempo que faz você querer ficar mais ali, ou os algoritmos. É também o tipo de substância que é liberado quando você está num aplicativo desse, que faz você querer mais daquilo. Então, fica como se fosse uma coisa viciante mesmo. É a dopamina, né? Que libera no cérebro, você vai ali no scroll infinito. Quais são as técnicas mais conhecidas, falando de algoritmo? É o scroll infinito, essa busca pelo prazer rápido, né? O like, eu divido em 3 categorias. Então, eu tenho as estratégias de perda de tempo. Então, o scroll infinito é uma estratégia para você perder a noção de quanto tempo você está ali. Sim. Então, antigamente, quem dos mais antigos aí vai lembrar que as redes sociais, elas chegavam no final da página e você tinha que passar para a próxima página. Aí, depois de 10 páginas, você consegue refletir, nossa, eu já estou aqui há 10 páginas. Se cada página tem 10 posts, eu li 100 posts. Sim. Hoje em dia, no scroll infinito, se eu for perguntar para qualquer um quantos posts passaram, ninguém sabe. Vai embora. E você perdeu a noção do tempo que você está ali. Então, essas são as estratégias de perda de noção de tempo, né? E também, por exemplo, mesmo vídeo, ele começa a passar automaticamente, ou acabou um vídeo, já passa o outro. Então, é o play automático, né? Você precisa fazer o menor esforço ali para poder
digamos, se ligar quanto são essas atitudes que fazem a gente perceber quanto tempo a gente já passou ali dentro. A segunda estratégia são realmente a dos algoritmos, que fazem ver o que você gosta. Sim. E aí trazem conteúdos similares ao que você já viu, que eles acham que você vai gostar. Então, aquilo ali aumenta a sua chance de clicar no próximo vídeo ou de continuar ali naquela página consumindo aquele conteúdo. E a terceira, que é realmente o sistema de recompensa do cérebro, que é a dopamina. Então, quando você recebe uma curtida, um comentário, aquilo te dá uma sensação de prazer. Sim. Que libera essa dopamina, que é o sistema de recompensa do cérebro. E aí você quer mais daquilo. E é uma dopamina fácil. Você não trabalhou muito por aquela dopamina. Você só ganhou ali um comentário e veio. Então, aquilo ali é o que mais vicia a gente. Então, uma coisa que eu gosto de pensar, né, é que agora, quando você tem 1 minuto de paz, você começa a ficar inquieto. Você quer pegar o telefone, ver se alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, se alguém comentou alguma coisa, se alguém viu aquela foto que você postou. Então, a gente acaba necessitando cada vez mais dessa recompensa. E é preocupante porque a percepção que todo mundo tem aqui, quem está assistindo a gente também, é que isso é cada vez mais cedo na nossa sociedade, né? Hoje a gente vê as crianças já com 2, 3 aninhos já estão ali com tablet. Na nossa época aqui, acho que todo mundo pegou essa fase, você tinha que assistir o desenho, era aquele tempo que passava na TV e era isso. Bicho, via um comercial, espera o comercial, só tem aquela hora, não tem. Hoje em dia, a criança também já está com esse acesso do tablet, essa coisa e nas crianças massiva, é ainda né? mais grave, né? Porque as crianças estão com o cérebro em formação. As crianças, principalmente as menorzinhas, elas estão aprendendo a se concentrar, a ter atenção. E se a gente está passando cada vez vídeos mais curtos, porque a gente quer mais dopamina no nosso cérebro, a gente não está aprendendo a manter a atenção. Claro. Então, se a gente for pensar no TikTok é um grande caso de sucesso em manter os usuários. Os vídeos que fazem sucesso são aqueles vídeos de 30 segundos. 30 segundos é um vídeo longo no TikTok. Sim. E aí isso vai prejudicar as nossas crianças depois, por exemplo, assistir uma aula. Quem é que vai querer assistir uma aula de 40 minutos? Sai do TikTok e vai assistir 40 minutos de física, de química, de biologia. É complicado. Então, realmente, E os vídeos acabam sendo... eu tenho um filho de 2 anos e meio. Então, assim, a gente consegue perceber os vídeos que ele gosta de assistir são os vídeos, por exemplo, que tem mais cores, porque são as cores que chamam a atenção. Então, a gente vê que cada vez tem mais vídeos que fazem essas cores. Então, não importa tanto o conteúdo. As ferramentas elas são apelativas, assim, né? Você falou dessa parte do algoritmo também, é incrível, né? A gente conversa sobre algum assunto, você fala sobre... Passou um vídeo colorido, vai aparecer outros 1000 vídeos da mesma hoje em dia tá nas conversas mesmo também, mesmo que você esteja fora, você fala um assunto, eu já percebi isso, eu falei, cara, você conversa de um tema, aí você pega o telefone e depois você falou sobre, sei lá, sobre carrinho de bebê. Né? Apareceu uma propaganda. Aí aparece um negócio, eu tô precisando de um tênis, aí você abre o negócio, tá lá o tênis, e fica, caramba, cara, é impressionante, né? Assim, tá cada vez mais... no nosso dia a dia, assim, né? Não tem como a gente escapar disso. Né? E o outro problema, que isso também acaba sendo pior nas crianças, né? Principalmente também nos adolescentes, é o que eles chamam de FOMO, né? Fear of Missing Out. Que é você se sentir fora, você achar que você está perdendo alguma coisa porque você não está naquele momento conectado, você não está com aquele celular. O seu celular acabou a bateria, então a gente já começa também a ficar ansioso quando o celular acaba a bateria. Então, todos esses são sinais de que a gente não está tendo um bom relacionamento com essa tecnologia. Perfeito. Quem aborda isso também de uma forma bem eficaz, assim, bem prática, é o Rafael Terra. Estou aqui com o teu livro na mão. Foi lançado no ano passado, né, Rafael? Bem-estar digital, os 12 princípios para viver melhor no mundo hiperconectado. Está aqui a capa do livro, lançado pela DVS Editora. Rafa, fala um pouquinho sobre a tua relação com esse mundo digital, né? Você já era um profissional da área, né? Quando que você se pegou tendo essa necessidade de se questionar qual era o tipo de uso que você estava fazendo nas redes sociais, como é que você queria ser visto nas redes sociais? Fala um pouquinho sobre toda essa sua reflexão e como é que você trouxe isso aqui para as páginas do livro. Perfeito, Rafa. Então, o livro ele vem de algo bem pessoal, né? Como você falou, eu tenho 20 anos aí trabalhando com marketing digital, atendendo marcas no digital. E certa vez, há 5 anos atrás, né, eu me peguei pegando um voo para Hong Kong
e foi o primeiro voo que teve o Wi-Fi no voo, né? E aquilo me deixou muito chateado, porque os voos, voar, sempre foi um momento para mim de desconexão. Aquele momento onde a tecnologia não invadia o meu espaço, né? E Uhum. daí meio que veio uma sensação de ter que estar conectado porque tinha Wi-Fi a bordo. E foi naquele momento, eu já tinha escrito outros 3 livros, né? Que eu pensei, meu Deus, eu que trabalho com tecnologia, estou aqui escravo da tecnologia. E foi daí que começou essa minha jornada, né? De não, eu tenho que fazer a tecnologia, continuar trabalhando para mim, mas não Uhum. de nenhuma forma me deixar escravo dessa tecnologia, né? Foi daí que eu Perfeito. comecei uma jornada pessoal mesmo, de como a tecnologia ela vai nos trazer benefícios, mas jamais nos tornar escravo dela, né? E o principal, que tem muito a ver com o que você falou no início, são as estratégias de uso estratégico mesmo da tecnologia, que você falou de alguns países como o Japão, que usam pouco o Sim. celular, é porque quando eles usam, eles têm o quê? Uma intenção. É o uso intencional. E é isso que eu abordo muito no livro, eu trouxe para a minha vida, né? E tento trazer para os alunos e clientes aí, que é esse uso intencional, né? Inclusive, as teorias, as pesquisas do mundo mostram como nós temos uma maior produtividade fazendo algo começo, meio e fim, sem uma poluição noticiosa de outras fontes. Boa. Então, você vai usar a tecnologia em momentos que você precisa dela, mas de nenhuma forma deixar a tecnologia te invadir em momentos que você não precisa dela, e muito pelo contrário, que podem te desvirtuar daquela atenção plena, né? Porque a gente fala muito na vida sobre o momento presente, né? E hoje a Perfeito. tecnologia, infelizmente, ela muitas vezes quer quebrar aquele momento que a gente está vivendo aquilo, né? Então essa É. atenção plena é muito importante, é o que eu procurei estudar bastante aí para chegar a esses 12 princípios de como usar a tecnologia a nosso favor e jamais deixar a tecnologia nos escravizar. Perfeito. Essa questão que você trouxe é interessante porque a tecnologia ela é uma espécie, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que aquela velha frase, né? Ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né? Ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta maravilhosa para a gente poder, enfim, pegar informação, fazer pesquisa, enfim, conectar. Aqui a tecnologia está presente aqui agora. A gente está falando com o Rafael, com a Juliana. Não seria possível sem a tecnologia, né? Mas também ela acaba aprisionando a gente e é preciso ter saber fazer um pouco essa distinção, né, Rafa? Eu costumo dizer que a tecnologia, principalmente as redes sociais, ela é um superpoder, né? E com grandes poderes vem várias responsabilidades, grandes responsabilidades, né? Então ela cobra um preço aí, daí que tá de novo a questão da autoconsciência. Será que ela está me alavancando, me aproximando de um objetivo? Ou, Perfeito. infelizmente, eu caí num vício, porque o que é um vício? O vício é caracterizado por um hábito ruim que se repete. E, Uhum. e isso é a grande cilada da maioria das pessoas. Aquilo está tão arraigado no seu dia a dia, gerou um vício, que ela nem percebe mais que ela está passando 2, 3 horas ali, É um daqui a pouco costume, virou um vendo costume. meme, vendo algo, que está simplesmente passando o tempo ali, né? Mas ao mesmo tempo não está trazendo nada de benefício, e muito pelo contrário, colocando ela numa roda de comparação, porque o grande prejuízo das redes sociais também é esse ciclo de comparação, né? Eu Sim. costumo até, já pegando o gancho, comparando, né? Antigamente nasci em 85 e tal, na época de escola, a gente tinha os coleguinhas de escola ali para se comparar, né? Ah, É, fulano tem ali o material escolar diferente do nosso, etc. Hoje nós temos o mundo inteiro para se comparar verdade. e o mundo inteiro fora do nosso contexto. O que é fora do nosso contexto? Vivendo realidades diferentes da gente, em culturas diferentes, em poderes aquisitivos diferentes
E muitas vezes as pessoas, como disse a nossa colega ali, principalmente as crianças, né, acabam se comparando com realidades que estão muito distantes delas. Isso acaba trazendo questões muito profundas no crescimento psicológico de uma pessoa, se não levada de uma forma correta, né? Perfeito. E Juliana, queria trazer você para a nossa conversa. Fala um pouquinho do teu relato, né? Você trabalha hoje como assistente administrativo. Fala um pouquinho como é que você se viu impactada por esse uso excessivo, principalmente acho que das redes sociais, no teu caso, né? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Isso. Bom, tudo aconteceu quando, em 2023, eu fiquei desempregada Uhum. e veio muito de surpresa e acabou com o meu chão, assim, me vi numa situação que eu não estava esperando. E a rede social, para mim, ela nunca foi um vício, mas sempre foi uma coisa que já fazia parte da rotina, né? Aquela coisa, Olha, aquele ciclo que já está incluído ali, né? Você acorda de manhã, você escova os dentes, você toma banho e você mexe no celular. total. Então, eu fazia isso todos os dias e postava a minha rotina. Eu não sou da geração TikTok, Aham, então eu não sou uma pessoa que eu sou muito de postar, mas a gente fica ali, a gente usa todos os dias. normal. Daí, quando eu me vi na situação de não tenho mais o meu trabalho e comecei naquela ansiedade de procurar um novo emprego e você fica ali vulnerável com as redes sociais e a gente precisa das redes sociais para Claro. também procurar um emprego. E aí não é só o Instagram que é essa vitrine de comparação, como o Rafael falou. O LinkedIn é muito. Então eu Verdade. entrava no LinkedIn, eu me sentia insuficiente, porque um estava comemorando uma vitória, o outro estava comemorando. E assim, a gente começa a se sentir acuado. Eu me sentia como se, meu Deus, eu não pertenço mais a isso aqui. Assim, é como se a minha existência não significasse mais nada. Perfeito. E tudo por conta dessas comparações, sabe? E é muito louco, porque é uma coisa sua mesmo. E o Sim. algoritmo também ajuda a piorar isso, porque além de você ver essa rotina das outras pessoas e você não tem mais essa rotina, parece que tudo que você quer começa a aparecer de forma muito intensa. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu consumo muita maquiagem, Uhum. Eu gosto dessas coisas, então o Claro. algoritmo vai me mandando essas coisas, e aí eu tô numa situação que E eu não vai te posso gastar, e despertando aí. de desejo, né? E vai. Sim, então assim, você começa a ficar louco. E aí chegou num ponto que eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Foi quando eu resolvi excluir minhas redes sociais. Ó. Enquanto eu não resolvesse todo esse problema que eu estava passando, resolvi Uhum. excluir minhas redes sociais. E ao mesmo tempo que foi libertador, é um pouco doloroso também, que você começa a perceber que as pessoas, talvez na vida real, elas não lembrem de você. E você só existe porque você está ali atrás de uma tela. Então, se você não aparece mais, não é para todo mundo que você vai fazer falta. Sim. Mas eu consegui passar por isso, consegui resolver a situação e hoje eu consigo acessar de forma muito mais tranquila, assim, de forma muito mais saudável, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma comparação. E sempre quando eu sinto que tá me deixando sufocada ou que alguma coisa não tá muito bem, eu excluo sem nenhum problema. Quer completar? Eu Por queria pegar favor. um gancho no que eles falaram Uhum. sobre o propósito. Sim. Então, voltando ainda para os números do Brasil, então, é que eu vim de metrô para cá hoje, né? E aí, se você for olhando no metrô, Tá todo mundo no telefone. tá todo mundo no telefone. 99% E aí tá. você fica pensando, de fato, né? A gente aqui, a gente precisa pegar as pessoas para trabalhar, elas pegam Claro. distâncias muito longas, né? 2, 3 horas de Sim. transporte público por dia. Então, acaba saindo realmente que você tá lá no ônibus, não tem nada para você fazer. É o telefone. Então, você acaba utilizando sem o propósito que o Rafa tinha falado que Verdade. seria necessário. Ela também, ela estava usando com o propósito de procurar emprego, mas aí aquilo Acabou. foi atingindo ela de uma maneira que acaba, às vezes, ficando um pouco sem propósito também. Você acaba ficando ali e você já nem sabe mais o que você está fazendo. 9 horas por dia, segundo esse estudo, né, cara? Se a gente for multiplicar isso na semana, vai dar aí, sei lá, 60 e poucas horas por semana só de estando conectado, né? Enfim, é uma coisa que é instigante, né? Enfim, deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente retorna para falar mais sobre as dicas e principalmente as sugestões e que práticas são as mais saudáveis para a gente poder adotar um dia a dia para ser um pouquinho mais, tentar diminuir esse ciclo vicioso, né?
Aguarda aí um minutinho só. O Alerj Debate está de volta. A pauta de hoje é como o uso excessivo das telas pode afetar a nossa saúde de maneira geral. Eu recebo aqui no estúdio a professora do programa de pós-graduação em informática da Unirio, a Laura Moraes, o especialista em bem-estar digital, Rafael Terra, e a assistente administrativo, Juliana Monteiro. Rafa, eu quero voltar esse segundo bloco contigo. Na primeira parte do nosso programa, a gente falou mais sobre a problemática em si, né? Queria falar um pouco mais sobre as estratégias, um guia prático, né? Que é o que você traz aqui no teu livro. Você fala sobre esses 12 princípios para viver melhor. O que você, não vou te pedir para você destacar aqui, falar um por um, mas vamos aí, top 4 aí das práticas que podem ser adotadas para a pessoa começar pelo menos ter essa consciência, né? Essa autoconsciência e poder fazer um uso mais saudável aí dessas tecnologias. Perfeito, Rafa. O primeiro é o entendimento que não existe vida online e offline. Vida é uma coisa só. Boa. Vida é o tempo que nós gastamos e aquilo que nós fazemos com o nosso tempo. Nós somos fruto daquilo que nós fazemos com o nosso tempo, né? Então, esse entendimento ele é muito importante, porque quando você nota que aquilo que você vai ter de fruto na tua vida, o que você faz com o teu tempo, é daí que você começa a analisar o que você está fazendo do seu tempo, porque não há nenhum problema. Eu, inclusive, né, gosto de memes e tudo mais, e, enfim, né, gosto de sorrir aí com as coisas do digital, mas o que nós não podemos é calcar a nossa vida apenas nesse entretenimento rápido, nessa dopamina rápido. Até tem um psicólogo que ele fala muito que hoje nós vivemos na era dos viciados dopaminérgicos, né? Que são pessoas viciadas numa dopamina barata ali. E essa dopamina barata trazida pelas redes sociais, o grande problema é que ela não nos faz focar. Então, dito isso, a principal questão é o foco necessário. É o foco necessário de um entendimento muito profundo de análise de o que hoje o digital está mais me alavancando ou me afastando. O que hoje eu poderia fazer com essas 2, 3 horas que eu não estou fazendo? Será que eu poderia, dessas 3 horas que eu estou passando vendo meme, 1 hora dedicar a um curso de inglês? Porque, goste ou não, né, gente, o inglês hoje permeia todas as profissões, é algo muito importante. Uhum. Então, será que eu não poderia usar isso para algo mais frutífero, né? Segunda questão, tem uma frase aí bastante dita no mundo, que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, né, convivemos. Só que hoje eu costumo dizer que nós somos a média das 5 pessoas que nós seguimos. Então, fazer uma curadoria, como bem disse a Juliana ali, será que aquilo que você segue hoje te nutre, te alavanca, ou meio que te bota para baixo, meio que não agrega a tua vida de forma nenhuma, né? Então, essa curadoria no digital é muito importante também. Terceira dica que eu daria bastante também, daí entrando até para um lado mais humano, é da empatia digital, né? Eu costumo dizer que o like não é afeto. Like não é afeto, porque muitas vezes você nem recebeu o conteúdo lá do teu amigo. Uhum. E às vezes a gente, né, fica esperando por aquele like, por aquele comentário, mas às vezes o nosso amigo lá do outro lado nem recebeu o nosso conteúdo. Mas ao mesmo tempo, nós ficarmos atentos aos sinais que às vezes parentes, conhecidos estão dando nas redes sociais ali. Porque como disse a Juliana, muitas vezes sim, o digital reflete um estado emocional que aquelas pessoas ao nosso redor estão vivendo, né? E como seres humanos do bem aí, eu acho bem interessante nós ficarmos atentos a isso que eu chamo de empatia digital. E a dica, enfim, não final, mas uma das principais também, é com certeza a desconexão planejada. Desconexão planejada, gente, isso eu não tenho dúvida, né? Sim, no sábado eu decidi não vou usar, avisa a família, avisa os amigos, gente, estou sem celular esse sábado, curtindo a vida e tal. Isso é muito importante. O nosso cérebro, assim como as redes sociais, né, a gente precisa de um reset para começar melhor, o nosso cérebro digital também.
Exatamente. Então, o nosso cérebro precisa de um tempo, precisa, assim como a gente precisa dormir, né? É o sono que recompõe toda a energia para outro dia. Então, esse reset digital é o caminho, né? Isso trazer também para uma questão de trabalho. Eu já fui mesmo uma pessoa que me orgulhei muito de responder todo mundo muito rapidamente e tudo Uhum. mais. Hoje eu tenho horário para tudo. Então, tenho horário de responder os clientes, horário disso, Boa. horário daquilo, horário inclusive de ver as minhas redes sociais ali. E essa conexão planejada, ela é transformadora, porque daí você está no controle e não o contrário. Ouvir a tua fala, a pandemia, como é que a pandemia também acabou atrapalhando um pouco essa relação, né? Porque com home office, né, Laura, as pessoas estão agora mais conectadas também no trabalho e aí acaba às vezes confundindo isso que o Rafa acabou de falar, né? Você acaba que a tua demanda, no home office é mais tranquilo, eu tô em casa, eu tenho meu tempo para almoçar aqui, eu tomo banho a hora que eu quero, não sei o que lá, dá tempo de eu fazer alguma coisa rapidinho ali e voltar. Mas ao mesmo tempo também, às vezes, você tem uma demanda, às vezes, que vai até 9, até 10 horas da noite, quando você não quer, aparece ali também. É importante ter essa ilha de isolamento assim, digital, né? Então a pandemia e o home office como um todo, eles têm suas vantagens, obviamente, mas muitas vezes eles acabam invadindo o seu espaço pessoal. Então todo mundo, né, quando começou a se adaptar com essa história de ficar mais em casa, eu comecei a sentir muita falta, né? Porque por mais que quando você sai do seu trabalho, você vai para casa, você tem aquele período ali do desintoxicação, Sim. ali do transporte público, do transporte que você pegou, aí você chegou em casa, você já não está mais tão conectado, aí você vai tomar um banho, você teve uma desconexão ali um pouco forçada, mas teve. E aí você, dentro do home office, você vai perdendo essa noção do Tem que estar tempo ali também, direto. porque você está ali, e aí o seu espaço do quarto é o espaço dividido com o escritório. E também, muitas vezes, é difícil você fazer essa conexão programada. A conexão programada ela é ótima. E aí, o que eu queria sugerir são algumas ferramentas que te ajudam na desconexão programada. Porque você tem que ter uma certa disciplina para conseguir fazer Sim, elas, com né? A certeza. gente é um nível ali de vício mesmo que quando, muitas vezes, sem querer, você já viu você está com o telefone na mão. Totalmente. Então, eu uso um aplicativo que bloqueia. A tela. Um aplicativo que bloqueia aplicativos. Eu posso escolher, eu faço toda uma configuração. Então, eu boto ali, eu me dou assim 10 minutinhos de Instagram, LinkedIn por dia, me dou mais uns minutos de WhatsApp, né? O suficiente para eu trabalhar, e-mail. E, por exemplo, chegou 10 horas da noite, isso poderia até ser mais cedo, mas para mim Sim. funciona de 10 às 6. De 10 às 6, Ele nem abre. não tá bloqueado, meu telefone não vai abrir. Boa. E aí eu acho importante também essa questão. Eu achei engraçado, o Rafa falou, avisa ali os seus amigos e tudo mais, porque é isso, as pessoas agora elas têm expectativa de que você tem que responder em pouquíssimo tempo. Sim. Então, se você não responder ali em 1, 2 horas, às vezes mesmo no trabalho, mesmo que já tenha passado do horário de trabalho, você está sendo cobrado, você se sente muito ansioso porque você acha que você deveria estar respondendo naquele horário. Então, alinhar também essas expectativas com as pessoas ao seu redor. Olha só, eu não respondo nesse horário. Isso pode ser um pouco difícil, nem todo mundo tem esse poder. Sim. Mas tentar fazer isso à medida do possível, né? Não. São expectativas que foram criadas também pelo próprio algoritmo, né? Com a notificação, com a notificação, verificação então, da notificação é a mensagem. primeira coisa que Recebeu, deu azulzinho, recebeu, olhou e não me respondeu. Você já fica naquela achando que é um pessoal, que a pessoa não te respondeu. Vai criando essas angústias assim, né? Dentro da gente. A né? notificação seria a primeira coisa que eu recomendaria, né? Para as pessoas tirarem do telefone. Porque aquele negócio, plim, 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 e aí cria em você um nervoso, né? Está acontecendo a ideia do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Alguma coisa tocou no seu celular e você está aqui Já fazendo quer outra pegar. coisa que você não está vendo o que está acontecendo ali. Pode ser uma coisa importantíssima. E na maioria das vezes a gente sabe que não é. Perfeito. No teu caso, Juliana, como é que foi para você esse estalo assim que você falou, olha, preciso parar aqui agora para poder me cuidar? Qual foi o que foi o gatilho que te deu para você poder resolver, no teu caso, mais você acabou chegando a deletar suas redes sociais, né? Num dado momento. Você procurou algum tipo de ajuda fora ou foi essa autoanálise que te fez ter esse estalo? Como é que foi isso no teu caso? Não, eu comecei a fazer terapia. A terapia me ajudou muito em Legal. relação a isso. E foi uma coisa também muito interna, assim, que eu sabia que aquilo
eu precisava cortar aquilo de uma certa forma, né? Como eu disse, eu não vim da geração TikTok, então, assim, eu sou da época do Orkut, que a gente só tinha acesso à internet se a gente ligasse o computador. Quando a gente Uhum. desligava o computador, a gente não tinha mais acesso. Então, assim, eu tento fazer isso hoje também na minha vida real. Igual o Rafael falou, cara, fim de semana eu não vou querer responder, eu vou falar com as pessoas que eu vou ter de repente eu não vou estar online o tempo inteiro, porque a gente acaba ficando muito escravo. Então, assim, se a gente não falar esses não, se a gente não impor esses limites, a gente que vai sofrer as consequências. Então, assim, hoje para mim é muito mais fácil de lidar. Tem um horário determinado que meu celular ele entra como se fosse em modo avião, né? Então eu não tenho notificações. Eu não tenho notificação. Eu só tenho notificação do WhatsApp porque infelizmente a gente ainda usa ele para trabalho. Mas Uhum. de resto eu não tenho nenhuma notificação, então eu não me sinto presa. Então, eu acho que você vai começar a perceber os sinais, você que vai começar a perceber o que aquilo ali está fazendo de diferente na sua vida ou não. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria comece a observar, principalmente nas redes sociais, as pessoas que você segue, o que que essas pessoas passam de diferente para você, o que que dessas pessoas você consegue refletir para sua vida que vai fazer diferença ou não. E sempre procurar uma ajuda também profissional, porque às vezes é muito difícil enxergar isso sozinho. Boa. Rafa e Laura, eu queria ouvir de vocês. Esse é um assunto que não é uma novidade, né, vamos dizer assim, né? Acho que cada dia mais a sociedade vai debatendo esse assunto, não só esse do uso excessivo de tela, mas a gente fala muito de burnout hoje em dia também, no trabalho, enfim. Do ponto de vista empresarial, das big techs, assim, vocês que estão mais por dentro dessa área, já existe vamos dizer assim, um pensamento para a criação de aplicativos que sejam mais éticos, vamos dizer assim, promovam essa educação digital, ou você acha que a imposição capitalista, né, é o que impera ainda na maioria das empresas e vão querer cada vez mais te viciar ali, ou existe já alguém fazendo movimento para, de repente, olha, o meu consumidor, porque essa foi uma outra analogia que eu vi também essa semana, que as únicas duas indústrias que chamam os seus clientes, vamos dizer assim, de usuários, é a indústria das drogas, né, e a da tecnologia, né? São as únicas que tratam o teu cliente como usuário, né? Eles trazem aquela percepção de que você é o usuário, você é aquele cara que está ali sempre, né? Então, assim, existe já uma mudança de mentalidade nessas empresas, ou não? Você acha que esse capitalismo ainda, esse comportamento atual ainda vai se perpetuar aí durante um bom tempo? Não sei se o Rafa conhece alguma iniciativa. Uhum. Entre as empresas, mesmo as empresas que talvez tenham uma abordagem um pouco mais humanizada, né? Vou tentando pensar um pouco no lado Sim. do ser humano e um pouco menos capitalista, eu não conheço nenhuma abordagem realmente que eu esteja vendo aplicar voltada para esse lado. O que eu acredito é que vai vir da pressão popular, né? Talvez alguma empresa vá criar isso porque os usuários, né, os clientes, eu adorei essa analogia, eles vão começar a pressionar por aplicativos mais sustentáveis psicologicamente. Não, então não vou usar mais esses, ou pessoal, usa esse outro aplicativo aqui porque de alguma maneira ele faz a gente se sentir um pouco melhor. Uhum. Ainda na minha cabeça me parece um pouco incompatível essa questão de ganhar o dinheiro. Então o que as empresas às vezes fazem é depender um pouco menos da propaganda, porque aí se o seu cliente é realmente o cliente que paga e não somente o fornecedor dos dados, mantendo ele aquele tempo todo. Então você já conquistou ele de certa maneira e aí você pode prover um serviço melhor para ele e não um serviço melhor para quem está te financiando. Então eu vejo o caminho um pouco por aí. Enquanto a gente for só o provedor dos dados, as empresas que precisam conseguir continuar se sustentando, vendendo seus dados para outras empresas. Então elas vão precisar que você continue ali conectado. Sim. Teve uma época que chegou a vir, não sei se isso foi para frente, mas chegaram a vincular que o Instagram ele estava pensando em tirar o botão do like, né? De repente, talvez, não sei, se você não daria like na pessoa, você só ia ver aquilo ali, assim, enfim, para tentar, de repente... Eu acho que assim eles perderiam, talvez, bastante engajamento, tanto que o botão do like continua aí. O que Qual o Facebook tirou na época foi o botão do dislike, o YouTube tirou o botão do dislike, então você não consegue mais contabilizar os dislikes, porque eu acho que isso estava pesado demais. E você, Rafa, tem alguma... Você que está mais por dentro aí desse mundo digital, você enxerga alguma empresa fazendo assim, esse movimento contrário, ou você acha que a gente está meio que incluso nesse ciclo mesmo, vai depender de cada um
sair e achar a sua melhor maneira de lidar com essas tecnologias, que a gente está no mundo cada vez mais conectado, né? Não tem jeito. Para onde a gente está cada vez mais fácil o acesso, mais barato também, né? Hoje em dia os smartphones não são uma ferramenta cara. Como é que você tem enxergado esse cenário? Não, a gente tem visto, sim, as Big Techs olhando para esse lado, porque é uma pauta social mundial da qual, se não olhar, logo nós teremos uma geração cada vez mais doente, né? Então a gente já tem o Google, que tem inclusive o mês de maio, é o mês do bem-estar digital, tá? Legal. Então, enfim, é uma data, um mês ali, digamos, cunhado pelo Google já faz aí uns 2, 3 anos. O Google, inclusive, tem no Android um aplicativo de bem-estar que justamente tem algumas funcionalidades ali de gestão. E o que a gente vê muito é a Meta olhando para a nova geração. Tanto é que a Meta cada vez mais coloca o controle dos pais ali sobre a supervisão, né, de contas. E eu vejo que a Meta tem olhado muito para esse sentido, né? Porque, como vocês bem sabem aí da Alerj e tal, tudo vem de exemplo, né? Exemplo dos pais, exemplo do poder público. Então, eu vejo a Meta muito preocupada por essa questão do pai ser um direcionador. Tanto é que uma das maiores apostas aí é justamente essas contas compartilhadas entre família, onde o pai pode ser o pai, a mãe, né? Pode ser exemplo ali disso, né? Porque o digital, e a gente tem visto isso muito nas escolas, já é uma das disciplinas mais importantes, né? Então, desde cedo ter essa preocupação e tal, e a gente vê sim as Big Techs com essa preocupação, porque se não tiver, inclusive a gente diz que a longo prazo elas vão perder consumo, porque a gente está vendo uma geração até que está mais difícil de manter nos empregos, uma geração que está mais difícil, enfim, manter algo, porque justamente o digital está atrapalhando. Então, essas próprias Big Techs têm visto a dificuldade de manter mão de obra especializada. Sim. Só para vocês terem ideia, hoje o mercado de TI, né, é um mercado que o pessoal, enfim, se estapeia assim por uma mão de obra bem especializada, né? E isso reflete quantas Big Techs elas querem sim melhorarem, tá? É óbvio, né? Tem todo o lado de ganhar dinheiro que como a nossa amiga falou ali, o like, o comentário é o que faz a roda do engajamento gerar, né? Eu costumo dizer que os algoritmos eles são como donos de programas de TV. Se você tem audiência ali, ele expõe mais teu conteúdo. Sim. Então, o que é audiência para o algoritmo? É você ter like, comentários, salvamentos, compartilhamentos, né? Então, isso não vai acabar, mas ao mesmo tempo eu vejo sim as Big Techs se movimentando, sim. Legal. E para a gente encerrar aqui o nosso programa, eu queria fazer o link da... Vocês acham que através da educação, que as futuras gerações, da educação digital, vamos dizer assim, que as futuras gerações vão poder aprender a lidar melhor com esse uso da tecnologia? A gente teve agora na lei federal já em vigor, né, da proibição dos celulares nas escolas, para que essas crianças, pelo menos lá, elas estejam isoladas desse contato, mas você acha que a gente, dentro da Alerj, como poder público, né, você acha que falta o poder público produzir mais leis, talvez, nesse sentido de ter no currículo escolar essa noção de que o digital ele pode ser uma ferramenta legal, mas ela pode ser nociva também, desse uso correto? Qual é a visão de vocês? Uma última palavra aí para cada um de vocês darem a sua palavra final em relação a essa perspectiva aí de futuro, de como que as pessoas podem melhorar o uso com a tecnologia. Começar por você, lá. A minha resposta é um pouco enviesada porque eu sou uma professora, Sim. né? Então, eu realmente acredito que a educação é o futuro do nosso país, como é que a gente pode trazer as nossas melhorias. Acho importante a escola, assim, controlar o uso indiscriminado dos celulares, mas tudo que também é proibido não necessariamente pode virar um tabu. Sim. Então, é importante ensinar sobre o digital. Se as escolas talvez fizerem como que elas conseguem trabalhar o celular como um método de pesquisa, que ela pode usar dentro da sala de aula,
mas não necessariamente liberar o seu uso a qualquer momento. Claro. Eu acho que deveria ter esse balanço. Então, a proibição, na minha visão, né, é bem-vinda se eles tiverem outras maneiras de trabalhar o conteúdo digital. Agora, só proibir e eu não trabalho mais o conteúdo digital dentro da sala de aula, eu acho que acaba sendo um tiro no pé. Eu acredito que, na época que eu estudei, esse é um tipo de disciplina, né, de conteúdo que não é abordado em sala de aula, que é o autoconhecimento, o que a Juliana fez, né, na terapia e tudo mais, a gente ter a visão crítica do mundo e do que tem acontecido, acho que acaba sendo um conteúdo pouco trabalhado nas salas de aula no geral. E aí, por fim, só fazer um último comentário, é que nem os próprios donos das empresas, das Big Techs, deixam os filhos deles ficarem indiscriminadamente nas redes sociais, né? Então, se nem os próprios donos, que teriam maior interesse naquilo, deixam os próprios filhos, é sinal de que tem um alerta aí, né? Perfeito. Tua visão, Rafa? Não, concordo plenamente com a amiga. Educação é o caminho e, com certeza, se eu fosse do poder público, aí colocaria uma lei para qualquer escola ter a disciplina de educação digital, né? A gente vê muito as escolas particulares todas, né, tendo a disciplina de educação digital aí, mas infelizmente a gente não tem em todas as escolas, né? Isso seria muito produtivo até porque a gente tem que entender que o digital também é um novo cenário de bullying nas escolas, né? Então, essa educação até para esse novo cenário de cyberbullying e tal é algo muito profundo e, com certeza, seriam disciplinas bem-vindas, né? Ao mesmo tempo, como grande mensagem, eu costumo dizer que tudo na vida é sobre escolhas e sobre valorizar nossas escolhas. Então, hoje é impossível nós estarmos em todo o tempo, é impossível nós curtirmos todas as fotos dos amigos, é impossível a gente estar em todos os eventos do Facebook, é impossível a gente ver todos os vídeos que saem do Última Tendência, né? Então, valorizar muito as escolhas que você faz e ficar bem com essas escolhas, né? Isso eu acho muito profundo. E eu acho que essa grande sacada que a mídia, o poder público, enfim, as escolas podem fazer fazerem as pessoas valorizarem as suas escolhas, né? E é muito interessante, eu tenho 2 afilhados, uma menina de 7 e um menino de 4, e eu vejo que o menino ele quer muito ser youtuber. A menina não, ela detesta, ela não tem paciência. Então isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que as crianças mesmo, não é... Porque às vezes a gente vê, nossa, todo mundo agora quer o youtuber, é o novo jogador de futebol. E não, as crianças também têm interesses diferentes e tudo mais. Então isso serve muito para a gente ver que desde pequeno nós temos que mostrar, né, as opções de talentos aí que as pessoas podem ter e que vão muito além do mero vídeo aí no TikTok. Maravilha. Juliana, tua palavra final aí para quem está assistindo a gente, que de repente se identificou também com a tua história, com a tua iniciativa também de perceber isso. Qual é a mensagem que você deixa? A minha mensagem é que tem muita vida real para a gente viver. Boa. Eu moro há 11 anos aqui no Rio e tinha coisas que eu nunca tinha feito e que eu ficava presa aqui na minha casa, mexendo no celular. E quando eu comecei a aproveitar isso, foi incrível, maravilhoso. E dá pra gente fazer muita coisa sem ser refém das redes sociais. Dá pra gente sair para almoçar num restaurante legal, você comer um prato maravilhoso, sem necessariamente você postar. Nem todo mundo precisa ficar sabendo disso. O gosto vai ser muito melhor se você não postar. Ou se você postar também, se você quiser. Então, assim, gente, vai viver a vida real. Se conecte com as pessoas. Eu sei que é muito mais difícil, né? Às vezes a gente não tem tempo por conta do trabalho, é uma correria, o dia a dia. Mas estar com as pessoas presente e não só de forma virtual, isso é muito importante. E eu acho que é isso, assim. Dá para viver muita coisa sem ter que ficar ali atrás de uma tela. Maravilha. Juliana, Rafa, Laura, obrigado aqui pela participação de vocês com a gente, tá bom? O Alerj Debate está chegando ao fim. Se você quiser rever esse programa ou ficar ainda mais por dentro da nossa programação, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar tudo o que acontece no dia a dia do Parlamento Fluminense. Eu vou ficando por aqui. Você segue acompanhando a gente daí. TV Alerj, o canal do povo.